Bem, vamos começar, pessoal? Atrasamos um pouquinho aí, mas hoje a particularidade da aula de hoje é que o assunto é um pouco mais resumido do que das aulas anteriores, né? Vocês veem isso até pelo livro, a própria apostila. Vamos colocar de pé para a gente fazer uma oração, inicialmente. Hoje eu vou pedir a Alice para fazer essa oração. Abençoa essa aula, Senhor, continua conosco nesse lugar, Senhor, abençoa o nosso professor, Senhor, continua usando ele, Senhor. Só queremos aqui, Senhor, aprender mais de ti, Senhor, mais da tua palavra, Senhor. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, paz do Senhor a todos, boa noite. Como de costume, né? Vou me dirigir ao pessoal que está em casa aí, podem participar. Como eu disse, hoje a gente está com uma caixinha de som aqui, então eu estou ouvindo bem vocês. Soube que na última aula aí o Wesley estava tentando se comunicar comigo aí, eu não estava ouvindo direito porque o som do notebook é muito baixo. Mas agora vocês falando, a gente está conseguindo, não só eu, mas os alunos aqui conseguem entender e escutar bem o que vocês estão falando aí, tá? Então, se quiserem perguntar, pode falar aí, a gente para e a gente vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Pessoal daqui, eu nem preciso falar, né? Podem participar à vontade, podem perguntar. Hoje a gente vai iniciar a terceira aula desse módulo, né? O tema é a administração da igreja. A gente falou, sei que vocês lembram aí das duas primeiras aulas, falamos sobre a igreja, seu conceito, sua fundação. Na segunda aula falamos sobre a organização da igreja, né? Também trouxemos conceitos de como é que a igreja foi organizada inicialmente, né? Abordamos vários temas. Eu queria, primeiro, antes de tudo, a gente iniciar, como eu sempre gosto de fazer, gente, porque sempre essa aula, esse módulo, assim como todo módulo, né, do IBADEP, ele é um módulo cíclico, né? Então ele vai trazendo informações e conhecimentos estudados na aula anterior e a cada aula ele vai agregando mais informações, claro, partindo do princípio do que a gente vem estudando nas aulas anteriores. Então o tema de hoje é a administração da igreja. Falamos sobre a igreja, a organização, e hoje nós falaremos sobre a administração da igreja. E aí a gente vai entrar um pouco mais detalhadamente em muita coisa do que a gente falou na última aula, tá? E aí eu queria passar para vocês, como sempre, revisar um pouquinho do que a gente tratou aí na última aula. Quem pode trazer alguns conceitos, algumas situações, alguns assuntos que foram tratados na nossa última aula aí, quando a gente falou sobre a organização da igreja? O que ficou marcado aí? Quem pode trazer aí? O que ficou pelo menos marcado na mente de vocês aí? Vocês lembram? Pessoal de casa também, tá? A Ana não veio, né? E aí, pessoal, ninguém lembra? Pessoal de casa está me ouvindo bem? Não lembro então, né? Então, gente, a gente falou um pouquinho sobre hall de membros, exatamente. Como seria, o melhor dos mundos seria que se a igreja local fosse composta por regenerados, né? Mas a gente sabe que a realidade não é isso. A gente falou também na segunda parte da aula sobre alguns cerimoniais, né? Que aconteciam, que foram tratados também lá na organização da igreja, com relação à igreja local que eu estou me referindo, tá? A gente falou muito sobre a igreja universal na primeira aula. A partir da segunda aula, que é a organização, e essa terceira, a administração, a gente sempre está atrelando o termo igreja à igreja local, que é a igreja organização, né? A gente entendeu a diferença entre a igreja universal, que é a igreja invisível, e que é a igreja organismo vivo. Fizemos a diferença para a igreja local, que é uma igreja organização, né? Não é um organismo, é uma organização, é uma igreja visível, da qual nós fazemos parte, e aí a gente trouxe essa comparação entre as duas. Então, essas duas aulas, a aula 2 e essa aula 3, quando a gente se referir à igreja, a gente está basicamente se referindo à igreja local, que é o sentido realmente organizacional. Estamos falando aqui sobre a instituição
chamada igreja, tá? Então, dando continuidade a isso, primeiro eu trouxe aqui essa imagem para vocês, para a gente analisar um pouquinho. É uma imagem um pouco estranha, né? Não é o comum, mas quando vocês olham para essa imagem aí, o que vem à mente de vocês? O que está de estranho? O que faz a gente pensar? É uma imagem, claro, montada através da inteligência artificial. Aquele é um celular, isso. E aí? Você vê, muito provavelmente, em um sinédrio, né? Em uma composição, onde tem ali cristãos. Você vê Jesus no centro, né? Homens barbeados, de terno, gravata, homens atuais, com Jesus segurando o celular. E o que isso vem na mente de vocês quando a gente vê uma imagem dessa? Aí a pergunta, para ajudar vocês a pensarem sobre isso, como é que vocês imaginariam Jesus administrando, organizando uma igreja nos dias de hoje? Você já parou para pensar nisso? Seria bom, Samuel? E aí, como é que vocês acham que Jesus agiria se na época em que Jesus esteve aqui no meio de nós, né? Se na época lá da igreja primitiva nós tivéssemos o entendimento, o conhecimento e a tecnologia que nos envolve hoje? Como é que vocês acham? O que vocês acham? Como é que se daria esse início da igreja, né? Será que Jesus ele ia fazer uso aí dessas plataformas, dessa tecnologia, de tudo o que a gente hoje usufrui dentro da igreja organização? E aí, pessoal de casa, o que vocês acham aí, pensando? Traz Jesus para o dia de hoje, imagina. Boa. Oi? Se fosse uma Bíblia, tudo bem, mas um celular... Entrega, eu também acho que não, porque Jesus valoriza o tempo com as pessoas. Sim. Então, assim, ele mais do que nunca saberia que o uso, né, dessa tecnologia iria interferir no relacionamento dele com as pessoas. Perfeito, boa colocação. Quem discorda aí? Quero ver um contraponto. Pode ser o Rafa? Vem. Quem discorda aí? É o Wesley? Eu discordo, porque é o mau uso da tecnologia que é o problema. Sim. Como é sábio, dentro da sabedoria, saberia utilizar a tecnologia de forma sábia. Então, eu acho que não seria o problema. Boa. Bom ponto, Wesley. É algo que faz a gente pensar, né? Será que se Jesus, quando se encontrasse com Pedro, e Pedro fosse um homem dos dias atuais, ao invés de Jesus virar para Pedro e falar assim, Pedro, deixa tudo que você está fazendo aí, que ao invés de você ser pescador de peixe, eu vou te fazer pescador de homem. Você imagine Jesus hoje se encontrando, por exemplo, com um youtuber da vida. Como é que seria a administração ali? Porque, como eu falei para vocês, a igreja se inicia, o pontapé inicial da igreja é a descida do Espírito Santo, lá relatado em Atos 2. Só que Jesus, antes disso, ele já veio fazendo os seus discípulos, que culminou no nascimento da igreja. Então, ali Jesus já estava montando a liderança que ia dar andamento ao seu projeto. E aí, se Pedro, por exemplo, fosse um homem no dia de hoje, eu tenho para mim que ao invés dele falar do youtuber, né? Ele ia falar assim, deixa de ser youtuber e influenciador, que eu vou te fazer influenciador de homens. Não vou te fazer pescador. Mas por que eu trouxe essa imagem aqui para a gente debater, pessoal? Porque a administração da igreja, ela passou durante um período e passa até hoje por mudanças constantes. A forma de se administrar uma igreja há 500 anos atrás, há 200 anos, há 100 anos atrás, é totalmente diferente da forma que a gente tem a administração da igreja hoje. Então, quando eu trouxe isso aqui para a gente analisar, é claro que Jesus não ia deixar de olhar no olho, de tratar pessoalmente, com um abraço, com um olhar, com um aperto de mão, com um afago, para tratar via celular de forma remota. Claro que não. A gente conhece, foi muito bem falado aqui, Jesus valorizava o relacionamento. Claro que sim. Paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então, Jesus, ele valorizava o relacionamento assim como ele valoriza até o dia de hoje. Jesus, ele quer ter relacionamento conosco, né?
O propósito da criação do homem, da adoração que Deus ele estipulou para que o homem fizesse, né? Esse foi o sentido da criação do homem, é ter relacionamento com o homem. Então, como foi falado aqui, eu sou totalmente de acordo. Claro, Jesus jamais ia abandonar a forma de administração dele simplesmente para uma tecnologia, caso Jesus estivesse aqui no meio da gente, administrando e organizando uma igreja do zero hoje. Agora, a tecnologia e o fato da ciência, que muita gente critica, muita gente acha que é modernidade, muita gente acha que até é supérfluo, não tem necessidade, que é luxo, na verdade não. Isso veio também, o avanço da tecnologia, a forma de se administrar uma igreja, também veio ajudar nesse trabalho, de você ser cada vez mais eficiente. A gente vai falar sobre administração eficiente hoje. A gente veio também para ser mais célere, para a gente ter um alcance maior. A tecnologia veio trazer isso para a gente. Então, isso aqui é só para a gente refletir um pouquinho de como é que está a forma da gente administrar uma igreja hoje, como era antigamente. Os meios mudaram, o sentido final é o mesmo. Então, é ruim ou é errado a gente usar, por exemplo, as tecnologias, a informatização, a conectividade hoje, que é tudo conectado, para a gente poder administrar uma igreja? Claro que não. Prova disso é, por exemplo, as pessoas que estão em casa, podendo assistir uma aula, podendo ser edificado, podendo assistir um conteúdo previamente preparado, em qualquer lugar, né, através de um link. Prova disso é você ter a comunicação e o alcance da minha voz a fins de evangelização a muito mais longe do que antigamente eles tinham. Então, a tecnologia, a forma de administrar, ela mudou um pouco. Por que eu estou iniciando falando isso aqui para vocês? Porque eu vou tratar aqui sobre a administração da igreja local, como eu disse para vocês. E muita coisa mudou. E aqui a gente vai ter uma visão, claro, a apostila de vocês, ela traz uma forma de administração. Mas se a gente parar para analisar nos dias de hoje, em algumas denominações, até muita coisa que está escrita aqui já mudou. Por quê? Porque a mudança, ela é perene, não para. Então, o que serve hoje, daqui a pouco vai se tornar obsoleto. A tecnologia que eu uso hoje para, por exemplo, dar uma aula, daqui a alguns anos vai se tornar obsoleta. Assim como era impossível a gente pensar que uma aula pudesse ser dada de uma forma online, com a distância, né? Então, é só para a gente refletir um pouquinho, porque eu vou falar um pouco sobre essa questão de administração e vocês já perceberam que eu gosto de tecnologia. A tecnologia veio para ajudar. Então, sempre quando eu vou dar uma aula, quero preparar um estudo, eu faço uso da tecnologia, porque isso ajuda a gente a ser mais claro e a gente alcançar mais pessoas. Então, isso é fato. A tecnologia veio para ajudar. É só uma imagem para mexer um pouquinho e quebrar esse gelo e a gente participar um pouquinho. Mas vamos lá entrar propriamente aí no tema da aula de hoje, falando sobre administração. Afinal de contas, o que é administração? O que a gente entende como administração? Hoje em dia existe faculdade de administração. A pessoa, ela estuda, sei lá, durante 4, 5 anos para ser um administrador. Quer dizer, agora, o que uma pessoa passa 5 anos, por exemplo, em uma faculdade para aprender a administrar algo? E a gente vai entender que a administração não é simplesmente só administrar uma igreja ou administrar uma empresa. Vocês aqui são administradores, tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que a gente administra é a nossa vida. Nós somos administradores da nossa vida. O pai de família aqui, a mãe de família, a dona de casa, você administra a tua casa. Geralmente o pai, o homem da casa, administra as finanças. Então, todos nós somos administradores. E aí, a partir do momento que a gente se envolve em outros núcleos, como a igreja, por exemplo, a gente vai cada vez administrando mais coisas. Daqui a pouco a gente vai passar a administrar a vida do filho durante um período, ao que o filho vai estudar, ao conteúdo que chega na mente dos nossos filhos. Então, tudo é administrado por nós. Nós todos aqui, até o Samuel é um administrador aqui. Porque eu tenho certeza que na hora das coisinhas dele lá, os seus brinquedinhos, a hora de comer, as suas comidinhas, suas guloseimas lá, ele administra, ele guarda para comer depois. Então, tudo isso é administração. Então, a gente já nasce, claro, um bebezinho não tem nem condição de se cuidar. Agora, quando a gente começa a ter uma visão de mundo, a gente passa a administrar algumas coisas. Fala, Beth. Ah, é? Ah, é? Aí, tá vendo?
Até o bebezinho ele dá o jeito de administrar, mesmo indiretamente, né? Exatamente. Mas vamos para o conceito de administração. Administração é um conjunto de princípios, normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar os esforços de grupos de indivíduos para obtenção de um resultado comum. Resumidamente, já que a gente está falando sobre administração aqui, como eu disse, né, a gente vai passar a falar sobre liderança a partir da aula que vem. São 2 aulas, a aula 4 e a aula 5. Até então, a gente vem estabelecendo o conceito de igreja e a administração e organização da igreja. Então, aqui ele resume no contexto geral o que é a administração. É basicamente isso. Agora, pega esse conceito e leva para a sua vida familiar, para a sua vida financeira, para a sua vida enquanto mãe, enquanto pai, enquanto um funcionário ou empresário de uma empresa. A administração está envolvida, está intrínseca na nossa forma de viver. Isso aqui é administração. Conjunto de princípios, eu tenho princípio, vocês têm princípios, normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar os esforços de grupos de indivíduos para a obtenção de um resultado comum. Qual o objetivo da administração? É você gerir, através de princípios, através de regras, uma pessoa ou um determinado grupo em prol de um objetivo. Por que se administra? Porque nós temos um objetivo, que é ser organizado, que é atingir um objetivo final. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente tem o sonho de ter um carro ou ter uma casa própria. O que eu tenho que fazer para atingir esse sonho? Para atingir esse objetivo? Primeiro, eu tenho que controlar. Eu tenho que ter normas a ordenar, dirigir e controlar os meus gastos. Por quê? Porque eu tenho um objetivo final. Eu quero investir em um imóvel, eu quero investir em um carro. Então, tudo isso é administração. Basicamente, resumidamente, isso é administração. E aí eu vou trazer um pouquinho sobre a base bíblica. Né? A gente, assim, depois vai ter alguns exemplos sobre, principalmente quando a gente falar sobre a administração eclesiástica, em que a gente vai ter algumas bases bíblicas e exemplos bíblicos de homens que foram exímios administradores. Mas isso aqui, gente, que está lá em Lucas 14, do 28 ao 32. Hoje eu não trouxe muita referência para a gente trazer um pouquinho a parte prática da administração. Vai ser uma aula, inclusive, que eu trouxe até algumas coisas para mostrar a vocês. Vocês lembram dessa passagem aqui de Lucas 14, 28 a 32? Quem pode ler isso aí para mim descansar um pouquinho aqui a voz? Faz uma leitura aí. Pode? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar o conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro de quem vem com ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E aí, o que vocês entendem desse texto aí? Isso aqui é a parábola da construção das torres. O que ele está falando aqui, basicamente? Um ensino de Jesus. Que a gente não pode iniciar nenhum projeto, a gente não pode entrar com um objetivo e querer alcançar esse objetivo sem uma administração prévia, sem um planejamento prévio. É justamente o que ele ensina aqui. Qual é o homem que, querendo edificar uma torre, primeiro, ele não se assenta e faz as contas dos gastos, para ver se tem condição do que acabar. E por que ele faz isso? Porque ele tem um objetivo final. Mas olha que sem administração e sem planejamento, esse objetivo pode ser frustrado. E de uma forma que isso até traga maus exemplos para quem observa de fora. É o que Jesus está falando aqui. Ó. Para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce, quer dizer, você inicia. Eu quero comprar uma casa, eu vou lá na Caixa Econômica, vou fazer simulação, vou me enfiar numa prestação lá de R$5.000 por mês. Ok. Você vai lá, você pode até iniciar. Sua ficha pode até passar. Mas aqui, ó. Para que depois de haver posto o alicerce, quer dizer, eu iniciei o meu projeto. Mas eu não tive administração nenhuma, eu não tive controle nenhum, eu não tive ordem nenhuma, eu não pensei em nenhum momento de como é que seria aquela administração a longo prazo.
depois de haver posto alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então, isso é fruto de uma administração, de um planejamento prévio. Então, se a gente parar para analisar biblicamente, a gente tem diversos exemplos de que, primeiro, a gente viu na organização da igreja lá na última aula, em que Jesus era extremamente organizado, em que Deus era extremamente organizado, em que homens que Jesus e que Deus usou para fazer a sua obra depois deles foram extremamente organizados, planejavam e administravam da melhor forma possível. E é o que a gente vai ver aqui um pouquinho. Pode falar, Ana. O momento que nós estamos vivendo, não estou falando para todo mundo, eu vou e Deus vai suprir a necessidade. Aí vai, mete a cara, faz e vive pela fé. Aí depois vem as frustrações. Aí fala que Deus, entendeu? O mundo hoje em dia não você vê isso, eu vou pela fé. Aí eu vou entrar ali e o Senhor vai. É pela fé. A gente vê muito isso, mano. Sem dúvida. Não, o que a gente vê é muito isso. Às vezes a gente acaba se deparando com planos de alguns, principalmente cristãos, porque eu não estou falando mal de cristão, claro que não. Mas tem muitos crentes que são muito místicos, sabe? Eu vou fazer porque Deus ele vai me abençoar do nada. Não se preparou, não se tentou sentar, como diz aqui esse texto que a gente leu, de planejar e quer que Deus abençoe. Quer dizer, ele mesmo não dá importância para o objetivo ou para aquele projeto final e ele quer depois que Deus vá lá e abençoa, de qualquer forma. Então, Deus ele abençoa? Claro que abençoa, só que a gente precisa estar calçado, a gente precisa ter o nosso planejamento para qualquer empreendimento, seja ele material, até mesmo espiritual, e que a gente às vezes quer ser usado, mas não faz nada, a gente não tem administração sobre a nossa vida espiritual. Essa aqui é a verdade. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para me adquirir conhecimento e principalmente intimidade com Deus, através da sua palavra. Eu não dou tempo a Deus para que eu tenha essa intimidade, eu quero ser usado, eu quero ter um ministério. Isso falando do lado espiritual, fora do nosso lado material, do nosso lado físico, né? Então isso a gente vê muito, infelizmente, hoje no mundo cristão. Dentro das igrejas. São pessoas que acham que Deus é um mágico. Eu vou dar um passe, Deus vai fazer um milagre. Não é bem assim. Na verdade, falta equilíbrio, né, Felipe? Falta equilíbrio. Exatamente. Se dedicam muito à vida secular, e aí não tem tempo para servir o Senhor. Perfeito, Rafa. Por outra, tem pessoas que se dedicam muito ao Senhor e acham que Ele vai suprir também as outras questões. Ele é muito usado espiritualmente, mas outras questões acabam não. Então, assim, eu acho que grande maioria falta equilíbrio de fato. Sem dúvida, sem dúvida. Mas o pior, assim, o equilíbrio é fundamental. Assim, eu sempre falo que Deus, um dos atributos de Deus é que Ele é muito justo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu quero passar em um concurso, mas se o ímpio que está lá fora, ele se dedicar mais e estudar mais do que eu, Deus ele não seria justo em fazer com que eu entre e ele permaneça lá. Porque a gente está buscando um crescimento secular. Então, quer dizer, que Deus é desse que a gente prega justiça, que a gente prega equidade, que a gente fala que não tem filhos prediletos, né? E que está fazendo. E a Bíblia fala também claramente que ele não faz acepção de pessoas, né? Quando Deus olha do céu para a terra, todos aqui merecem a sua salvação e ele busca salvar a todos. Tudo que é suscetível ao justo é suscetível ao ímpio também. Exatamente. Tem referência sobre isso. Então, quer dizer, quando Deus entregou o seu filho, ele não entregou simplesmente para aqueles que queriam crer. Ele entregou porque ele amou não os cristãos. Não aqueles que muitos aí afora, inclusive, têm a teoria, não aqueles que são escolhidos. Ele entregou pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, não foi pessoas específicas, né? Então, quando a gente olha para isso, o Rafa falou sobre o equilíbrio aqui. Eu vejo até, em algumas situações, coisas piores. Que são pessoas tentando, como é que eu vou dizer, se satisfazer em termos de notoriedade, em termos de crescimento, no evangelho, porque se frustraram lá fora. Entendeu? Então, são pessoas que não se dedicam também no seu lado secular, querem ter uma boa vida, querem ter uma boa condição, querem ter uma vida estabilizada, mas não se dedicam em sua área secular para que acessem isso, para que tenham acesso a isso. E querem satisfazer isso no reino de Deus.
Aí aqui chega dentro da igreja, aqui se eu tiver uma boa palavra, daqui a pouco eu vou ser um líder, eu vou ser um obreiro, vou ganhar notoriedade, eu vou ser um pastor, eu vou estar à frente de uma igreja. Não é bem assim. E você vê pessoas hoje que se frustram nesse sentido. Se frustram lá fora e querem realizar o seu desejo, né? Que é a sua posição dentro de uma igreja. E muitas das vezes quebra a cara com relação a isso. Entendeu? Quer falar, Beth? Quando Moisés construiu o tabernáculo, ele organizou tudo. E a gente até falou na última aula, né? Até a posição das tribos em volta foi ele que ordenou, né? Mas isso que o Rafa falou, gente, assim, é essencial para os dias de hoje. É você ter o equilíbrio, né? Eu não vou deixar claro de ter a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, o meu momento na casa do Senhor. Eu também não vou fazer igual o povo fez lá, que está relatado no livro do profeta Ageu, né? Quando eles vieram do exílio e aí começaram a se dedicar só às suas casas, aos seus projetos pessoais. Eu quero ser rico, eu quero trabalhar numa grande empresa, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, e abandonar a casa de Deus. Então o equilíbrio é essencial. Para a vida de um cristão, o equilíbrio é essencial. Só que, infelizmente, a gente vê muito desequilíbrio hoje dentro das igrejas. Muito, a gente vê muito, tá? Então isso é um ponto que a gente precisa tomar cuidado, porque a nossa vida, nós somos responsáveis por administrar a nossa vida, tanto espiritual quanto secular. Não, pode falar, Bé. Pode falar. É um time de uma conhecida minha, ele é sempre Jesus, ele foi para a Universal, sabe, a Universal tem dinheiro mesmo, e pastor é assim, sustenta o pastor quando não está fazendo nada, e esse pastor foi, tinha uma igreja, tinha uma casa, tinha tudo, mas ele não estava dando um lucro que tinha que dar à igreja. Uhum. Aí o pastor tirou ele, ficou sem nada, foi morar com o irmão, tá difícil até hoje. Imagina. Entendeu? Quer dizer, ele vivia bem, mas a custo da igreja, porque sim. a igreja não sabe que Universal é uma casa, a pastor que não tem, mas ele não tinha nada, perdeu aquele dia. É como você acabou de falar. Foi para a igreja, se satisfez tudo. Sim. Só que ele não rendeu o que tinha que render. Uhum. E você vê, assim, muitas denominações têm esse princípio, né? A gente vai falar sobre formas, né, de administração aqui, e tem denominações que é basicamente isso. O pastor ele é determinado para uma congregação ou para um lugar a fim de dar resultado. Não deu resultado, sai fora, eu boto outro e vou te esconder em algum lugar. Infelizmente, algumas denominações fazem isso, entendeu? E aí, quando se tem equilíbrio, aí é que tá. Até a nossa igreja, falando de UEP em si, a gente tem diversas congregações, né? E aí o UEP ela não paga salário a nenhum pastor. É claro, ela tem uma ajuda de custo que é justamente para ajudar, auxiliar o pastor. É por isso que é chamado de ajuda de custo, né? Auxílio ministerial, para auxiliar o pastor nas suas atividades ministeriais. Só que muitas das vezes o pastor ele se agarra naquilo ali e tenta viver daquilo ali, mas pode se frustrar lá na frente, né? E aqui nessa disciplina, inclusive, no finalzinho da apostila de vocês vão ver, por exemplo, até os aspectos trabalhistas da relação entre a instituição e o pastor. Os perigos e o que a gente deve observar nesse sentido da administração. Essa disciplina é justamente para a gente entender um pouco disso, né? Como é que deve ser feito? Qual é a maneira mais sadia de você construir uma administração numa igreja? Bem, acho que eu passei aqui. Falamos um pouquinho sobre a administração, sobre o nosso papel, né, nossa vida, seja ela secular ou espiritual, enquanto administradores da nossa vida. E aí a gente vai entrar um pouquinho sobre administração eclesiástica, voltando basicamente a parte de administração na igreja. Por isso, a administração eclesiástica. Pessoal, querem que desligue o ar aí? Tá bom? Tá direto na frente. Aqui eu deixei um só ligado, esse aqui tá desligado. Tá? Então vamos lá, falando sobre administração eclesiástica agora. A administração eclesiástica é o estudo de diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja que serve. Apesar da igreja ser uma organização, ela não é simplesmente uma organização, é também um organismo vivo, porquanto a administração eclesiástica lida com um tríplice aspecto. Quais são esses aspectos? Primeiro,
espiritual, segundo, social e o terceiro, econômico. Então, ao contrário da administração em si, a administração eclesiástica, ela precisa entender que, embora o pastor, o líder, o administrador, ele está tratando de uma organização, né, de uma igreja visível, de uma instituição, ele jamais pode esquecer que a igreja também é um organismo vivo, que a igreja faz parte da igreja universal, da igreja invisível, da noiva e do corpo de Cristo na terra. Então, claro, além dele ter a atenção dele voltada para a área social e para a área econômica da igreja, ele precisa também cuidar da área espiritual. É por isso que a administração eclesiástica ela se difere da administração do bem comum, porque ela tem que prezar também pela espiritualidade da membresia, do colegiado de pessoas que fazem parte da igreja local. Tá? Tem um texto legal aí na apostila de vocês, é logo na primeira página aí. De vez em quando eu vou vir, eu não boto tudo, né, gente, no slide, é mais para a gente resumir um pouco e a gente conseguir andar, porque é muito conteúdo na apostila. Mas tem algumas partes aqui que é interessante a gente ler, tá? Aí na página 73, logo aí na primeira página do capítulo 3, o segundo parágrafo ele fala assim, ó: a administração eclesiástica é essencial à formação do pastor. Escreve o professor Plínio Moreira da Silva. Assim como o pastor passa a ter visão melhor da sua função como conselheiro, depois que estuda psicologia pastoral, de mestre, depois que estuda educação religiosa, de pregador, depois que estuda a homilética, ele só vai entender mesmo a sua função de pastor depois que estudar a administração eclesiástica. Só assim ele encontrará o verdadeiro significado do título que ostenta. Não é bem-sucedido em seu ministério por não ter nenhuma noção de administração eclesiástica. Entretanto, os juízes, profetas, reis e os apóstolos foram notáveis administradores. O escritor da Epístola aos Hebreus afirma que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, Hebreus 3:2. O grande legislador, em outras palavras, soube administrar proficientemente os bens sagrados. O Senhor Jesus exorta-nos a sermos administradores precavidos, que é o texto que a gente leu lá, né? O Senhor Jesus, ele nos orienta sobre isso. O que significa administração eclesiástica? A administração eclesiástica, como nós lemos aqui, é o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor no que tange a sua função de líder ou administrador principal da igreja a qual serve. E aí ele coloca esses três aspectos, né? Uma missão, uma lida tríplice, que é o cuidar da área espiritual, social e econômica. Então, o que esse texto ele diz para a gente aqui? Que o pastor ele precisa entender, que ele precisa se capacitar em várias áreas, afinal de contas, ele é o líder da igreja. Então, ele pode. Ninguém sabe tudo, claro que a gente sabe, todos nós temos limitações. Ninguém precisa ser expert, por exemplo, em matemática, em cálculo para tratar de tesouraria. Ninguém precisa ser expert em pregações, em sermões, né? O pastor em si ele não precisa ser expert em tudo, ele não precisa entender de tudo, mas ele precisa ter uma boa noção de como administrar essas áreas da igreja. Ele não tem a obrigação de saber tudo, mas ele tem a obrigação de montar uma estrutura e isso é administrar. Lembra que a gente viu lá no conceito de administração? É você organizar, é você ordenar. Então, você cercar de pessoas, de um ministério, de uma diretoria, de pessoas que te ajudem a fazer a administração. E a gente vê isso, inclusive, na Bíblia. Lembra quando Jetro ele se deparou com Moisés diante do povo e que tudo era levado até Moisés? Um homem brigou com o outro porque um carneiro foi roubado, ele acha que o carneiro que estava com ele era seu. Aí o que Jetro ordenou a Moisés? Moisés, você não pode abraçar tudo. Você não tem que estar envolvido em tudo. Então estipula aí maiorais de 50, de 100, de 1000 e bota esses homens, né? E ali deu característica, homens de Deus que tenham um conhecimento, que tenham uma sabedoria, um mínimo de sabedoria, para poder julgar essas causas menores, porque você é o líder do povo. Então ali Moisés ele já recebeu essa orientação e começou a administrar de uma forma diferente. Então você vê isso que é bíblico, você vê que essa orientação de Cristo, né? Isso é
E faz total diferença, é bíblico e faz total diferença na nossa vida enquanto administradores. Bem, vamos andar um pouquinho aqui. A organização de uma igreja local consiste em articular o seu governo. E a administração desta consiste em pô-la em funcionamento. Quer dizer, falando ali sobre organização, foi o que a gente viu lá na aula anterior, né? Quando a gente falou sobre a organização da igreja. A organização da igreja consiste em articular o seu governo. Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou estruturar o governo? Como é que eu vou montar a estrutura, a organização da minha igreja local? Foi o que a gente viu na outra aula, na última aula. E a administração desta consiste em pô-la em funcionamento. Quer dizer, eu organizei, eu estruturei, sei como é que a organização, a instituição, ela vai funcionar. Agora, como é que eu vou colocar isso em funcionamento? Aí é a arte e o dom de administrar. Porque quem trabalha aqui, não sei se alguns de vocês trabalham na lida com pessoas. Administrar pessoas é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Uma coisa é você administrar coisas, bens. Outra coisa é você trabalhar com pessoas. E o pastor ensina a sua essência, aí é algo que eu tenho para mim, que ele tem que ser craque, que ele tem que dominar, é saber lidar com as pessoas. E aí entra o equilíbrio, porque nem sempre você vai ouvir aquilo que você quer ouvir. Muitas das vezes você vai ser contrariado, muitas das vezes as pessoas não vão entender o porquê você faz e como você faz aquilo, discordando da sua forma de fazer. Só que o pastor ele precisa ter esse discernimento. Ele precisa colocar a máquina para girar. Ele precisa colocar a igreja para caminhar e de uma maneira eficiente, que é o que a gente vai ver aí mais para frente. Da mesma maneira que a organização de uma igreja começa com a aglutinação dos membros, quer dizer, a reunião de membros, a administração da igreja visa manter unidos tais membros. Cria-se uma norma de aceitação de membros, um arrolamento definido. Quer dizer, falamos também um pouquinho na última aula, a base bíblica e o porquê em uma igreja que a gente cria, que a igreja tem que ter o seu rol de membros. Porque essa diferenciação precisa ficar muito claro. Agora, isso falando do ponto de vista espiritual, santidade da igreja, é necessário que haja uma distinção, porque é isso que faz as pessoas olharem lá de fora e enxergarem. Aquela igreja é uma igreja santa. Seguem princípios e não é qualquer um que, de qualquer maneira, vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer maneira, que pode fazer parte. Realmente é um povo separado, é um povo santo, é um povo santificado, que é o que a Bíblia nos ordena. E como é que a gente faz essa diferenciação? O que a gente viu também na última aula? Que não pode ficar a critério simplesmente do pastor, daquilo que ele acha, né? É por isso que a gente fala aqui, e a gente colocou com base bíblica na última aula com relação ao porquê do rol de membros, né? E o porquê das regras para tornar-se membro. Lembra que a gente falou? Regras para tornar-se membros? Precisa ter algo realmente escrito, pautado, para que haja imparcialidade. Quer dizer, é você aplicar aquilo que está escrito. E aí aquele que está sofrendo por aquilo que está escrito, né, aquela implicação, ele não vai poder culpar, não vai poder apontar a ninguém. Por quê? Porque está escrito, é a regra da instituição. Então a gente precisa ter isso muito claro de forma imparcial. Quer fazer parte da organização, do conceito de igreja local? Perfeito. As regras estão aqui, o nosso estatuto está aqui, as normas estão aqui, o regimento interno está aqui, e o membro, né, aquele que quer se tornar membro, ele vai analisar tudo aquilo ali e vai entender. Essa igreja aqui é legal, é organizada, faz parte daquilo que eu quero para mim, é onde eu quero congregar. Por quê? Porque as normas estão ali. Cabe ao pastor adotar esse padrão, a fim de que permaneça nítida a linha de separação entre os que são membros e os que não são, que é basicamente isso que a gente falou aqui. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui para... Oi, pode falar. Pastor da reunião, para prestação de conta e tal, e os membros todos têm que vir, assim, pode ser uma coisa correta, mas você acha necessário que todo mundo tenha que vir? Não seria só aqueles que estão envolvidos no financeiro? Por exemplo, você, tesoureiro, tem que prestar conta, vamos supor, ela trabalha também no bem. Não seria isso, não? Porque, eu vou falar de mim, você é ignorância. Às vezes ele convoca a primeira vez, eu digo, então, sabe, pedir perdão ao seu irmão. Aí quando ele convoca, eu não creio, eu falei, Senhor, eu estou fazendo ali.
Então, essa aqui foi até tema da última aula também, quando a gente falou sobre a organização da igreja e as ações do pastor para poder organizar, foi levantado também esse costume que a gente tem aqui, na verdade que não tínhamos, né? Antigamente a gente tinha o costume de reunir a liderança de departamentos, os obreiros e tratar sobre aquela prestação de conta, falando sobre as contas da igreja e tal. O pastor Ronaldo, quando ele entrou, ele já fez disso uma assembleia geral. Agora, há pessoas que gostam, que acham que isso traz transparência para o membro. Quer dizer, como é que funciona a questão financeira aqui na IUEP? Vocês são da IUEP? Eu não... Cidade de Deus? Seu nome é? Adriana aí? Anderson. Sejam bem-vindos. Pastor Fernando, né? Benção. Então, a IUEP é o seguinte, o pastor Ronaldo, ele estipulou essa Assembleia Geral no qual todos os departamentos prestam conta de quanto tem em caixa e quanto gastaram naquele mês. Então, a gente tem essa reunião uma vez por mês. Agora, há pessoas que pensam que falar de dinheiro se torna um pouco perigoso na frente de toda a membresia. Porque a partir do momento que uma pessoa ela é recebida no hall de membros, na reunião seguinte ela pode participar dessa Assembleia Geral. E talvez a pessoa esteja até pouco tempo na igreja. Então, assim, olhando pelo ponto de vista de segurança, eu até acho que, de repente, essa reunião de prestação de conta, falando sobre dinheiro, poderia ser feita com a liderança e com obreiros. Agora, o que eu entendo dessa Assembleia Geral? E que a gente não trata só disso. Então, é a oportunidade que o pastor tem, por exemplo, de trazer um assunto em comum com a membresia, de tratar algum tema, algum debate, algum assunto específico com a sua membresia. E ele aproveita esse momento para a prestação de conta. Talvez para não ter que fazer 2 reuniões, uma com a igreja. Oi? Então, agora a gente faz uma Assembleia Geral com toda a igreja. Sim, não, mas até aqui dentro da IUEP tem pessoas que até acham perigoso falar só de finança para todo mundo que está ali, entendeu? É muito mais, por exemplo, se cada departamento tem um líder, é muito mais conveniente que a liderança da igreja traz com a liderança do departamento. E a liderança... E aí o que for do pertinente a toda a igreja, sim. Aí sim, entendeu? Até porque, se não me engano, o livro de contabilidade está disponível. Estão disponíveis a qualquer membro, são franqueados a qualquer membro, isso aí. Quando eu estava aqui, era a liderança, né? Sim. Não, na época que tu estava aqui era só a liderança, eram os obreiros e a liderança, reunião pequena e tal. Enfim, assim, Rafa, eu também acho que uma reunião com uma liderança e obreiros é essencial, porque ali eu acho que você pode tratar de assuntos mais delicados, mais abertamente. Agora, eu também acho que uma Assembleia Geral com a igreja é importante. Não, pode ter, só que assim, eu acho que tinha que ter essa... Separado. Perfeito. Talvez o pastor Ronaldo é porque ele assumiu a igreja nesse momento, esse ano, né? Então, não sei se de repente para unir, para você ter um contato direto com a igreja, para a igreja conhecer também a forma dele trabalhar, talvez seja uma estratégia que ele usou para colocar essa reunião de uma forma geral. Não sei se tem planejamento. Hã? Não, presidente não. O presidente continua sendo o pastor João Paulo, só que o pastor da igreja local agora é o pastor Ronaldo. Não, era o pastor João Paulo. Ele passou 3 anos se dividindo, né? Vinha para cá e tal, mas como assim não dá o presidente do campo, hoje ele fica em 29 de março, é o pastor de 29 de março, e aqui em Madureira ele colocou o pastor Ronaldo como pastor de Madureira. Então quem dá essas reuniões agora é o próprio pastor Ronaldo, entendeu? Então, quer dizer, só que isso passou de janeiro para cá. Então é uma oportunidade da igreja também conhecer a sua forma de governo. Talvez seja por isso que ele está estipulando uma reunião como essa. Agora, tem seus prós e seus contras. Claro que tem, claro que tem. E aí cabe também a gente conversar, explicar se é válido fazer 2 reuniões, enfim. Mas esse tipo de administração é o que está sendo feito. E assim, eu gosto de certa parte, mas eu também fico preocupado em outras partes, entendeu? Sim. Sim. Exatamente. E é uma forma do membro se expressar ali também, que eu acho que a igreja precisava dessas reuniões, né? Porque as pessoas têm a liberdade de falar com o seu pastor, principalmente nesse momento em que ele está chegando, está conhecendo a membresia. Então pode ser que mude no futuro, porque essa forma de reunião, de administração, é o que eu falo. Tem a sua parte legal, que eu acho interessante, mas eu fico preocupado principalmente com relação à parte financeira, que eu acho que deva ser algo mais restrito. Não restrito a uma pessoa, mas restrito à liderança, aos obreiros da igreja, entendeu? Isso é fato, isso eu concordo, entendeu? Aí vamos lá. Com relação ao pastor adotar esse padrão, a fim de que permaneça nítida essa separação,
E aí é que a gente vai abordar um pouquinho dessas ações, né? Algumas ações são cruciais para o desenvolvimento espiritual da igreja. Uma das principais, se não a principal atribuição do pastor, quer dizer, esse desenvolvimento espiritual. Para manter um corpo sadio, muitas das vezes a necessidade de extirpar tumores, eliminar vírus mortais e desobstruir artérias. Eu trouxe essa comparação aqui, né, com relação ao corpo, né? A igreja é o corpo de Cristo. Então, para que a gente tenha um corpo sadio, muitas das vezes, na administração do líder, do pastor, ele precisa tomar algumas decisões. E se for o caso, e a gente viu também na última aula, é o que eu falo, né? Uma aula ela vai puxando alguns assuntos para outra. A gente falou sobre a disciplina na última aula. E qual é a base da disciplina? O porquê da disciplina? Por que ela é importante? Porque é justamente para isso aqui, para você, primeiro, manter a santidade do corpo. Para você manter a santidade da igreja. E isso é muito claro. Nas cartas de Paulo, Paulo deixa muito claro, e a gente falou aqui sobre quando Paulo ele adverte para a igreja, se não me engano, de Corinto, para ela tirar o iníquo dentre o corpo de Cristo, dentre a igreja. Então isso é a orientação e a gente precisa prezar por isso. E é isso que eu quis trazer, coloquei essa frase justamente para a gente ter essa visão. Isso é uma atitude, é uma ação, é uma deliberação do líder. Ele. Fala. Quando o pastor, para assumir o pastorado, né, ou a igreja em si, ele precisa ser dizimista. Sim. Aí é feita uma análise, né, para ver se ele Sim. Aí assim, isso são normas de igreja local. Pode ser que varie de denominação para denominação. Aqui é assim. Uhum. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu nunca vi nas igrejas, é que quando você vai levantar um pastor, primeiro que você falou, seria importante que ele tivesse o dom de lidar com pessoas. Mas mais importante do que isso, eu acho que tinha que ter uma maneira de estudar como esse pastor é na casa dele. Sem dúvida. Seja conversando com a sua esposa, sem dúvida, com os filhos. Porque às vezes o cara é um gente na frente dos demais, mas em casa é o contrário. Fato. Disso. Sem se dúvida. o cara não é um bom administrador lá, não sabe, não é um bom líder lá, ele não vai ser um bom líder aqui. Entendeu? Isso inclusive. Eu não vejo isso. Isso, inclusive, para separação de obreiros, o que está escrito lá? Aquele que governe bem a sua própria casa. Porque aquele que não governa bem nem a sua própria casa, como é que ele vai organizar, como é que ele vai dirigir, como é que ele vai liderar a igreja? Então, isso é uma das atribuições bíblicas, com base bíblica, para o pastor, para ser separado um pastor, para ser levantado um obreiro. Então, Rafa, assim, aqui na IUEP, eu lembro, assim, da época do pastor Getúlio, inclusive. O pastor Getúlio, sempre que levantava alguém, principalmente ao presbitério, ao pastorado, ele sempre sentava para conversar com a esposa do obreiro. Sempre, sempre. Fora os outros pontos que, claro, a gente precisa, por exemplo, tu falou com relação a ser dizimista. Isso é uma regra aqui da IUEP. O obreiro em si, ele precisa ser dizimista. Para ser consagrado ao obreiro, ele precisa ser dizimista. Por quê? Como é que ele vai pregar sobre dízimo se ele não é dizimista? Para a membresia. E a questão, e o princípio da irrepreensibilidade, né? Que a gente tem que ser o quê? Irrepreensível. Certo? O obreiro tem que ser irrepreensível. Então, como é que eu vou pregar sobre algo que eu não vivo? Eu vou ser motivo de apontamento. Eu vou ser motivo de vergonha ou de escândalo para a igreja. Então, assim, sem dúvida, sem dúvida. Então, esses princípios, eu creio que eu já tive conhecimento de algumas denominações que, inclusive, pedem documentação tipo de relatório negativo do Serasa. Não pode ter nome sujo. Tem igrejas que levam isso ao pé da letra. Faz parte, sem dúvida. E já era, mano. Ela acaba tirando da igreja. Verdade, verdade. Isso é rolando tudo, porque aí ninguém fica chorando de repente dessa pessoa, que é absolutamente endividada também em situações. Então, esses princípios, Rafa, assim, embora não esteja, muita coisa não esteja escrito, vou te dar um exemplo. Não está escrito no Estatuto da Igreja, ou no seu regimento interno, em que o pastor ele deveria conversar com a esposa para saber, pegar referências de como é que é o marido dentro de casa. Como é que é o marido, enquanto pai, enquanto homem de Deus, dentro da sua casa. Não está em lugar nenhum escrito isso, mas o pastor Getúlio fazia. Né? Agora, tem coisa que está escrito. Precisa ser frequentador da EBD. Precisa ser dizimista, fiel. Tem as suas qualificações, precisa ser casado. Né? Então, quer dizer, o Estatuto da IUEP é baseado na Bíblia. Então, se você pegar para ler as referências lá
quando eram ordenados diáconos ou presbíteros, né, separação de obreiro, você vai ver tudo isso. Então, quer dizer, e tem denominações que são muito mais rígidas do que a gente aqui. Aqui a gente não pede, por exemplo, essa certidão negativa, né? Mas tem igreja que pede, cara. Aqui a gente exige, por exemplo, é o que está escrito também no estatuto, no mínimo, um curso básico de teologia, um seminário básico. Tem igreja que não pede. Agora, tem igreja que pede superior em teologia. Para ser pastor, tem igreja que pede. Entendeu? Então, quer dizer, essas normas, elas têm que existir. E quando não acontece, aí é que está o problema da administração. O que acontece hoje em dia? O que a gente está cansado de ver aí fora? Alguém que é da IUEP, não tem o crescimento que almejava aqui, aí ele sai. Vai para uma outra denominação, uma outra igreja. Chega lá, e já aconteceu, tem casos hoje na IUEP assim, de que com 6 meses era diácono, saiu daqui, foi para fora, já é pastor. Já é pastor. E muitas das vezes ele volta. Agora eu sou pastor, agora eu volto. Isso acontece. Então, aí é que tá. E esse princípio, isso inclusive ainda é debatido em reuniões ministeriais que a gente tem. Nesse caso, aceita? Não aceita? Como é que a gente vai tratar? São coisas que não estão escritas, entendeu? Não estão escritas. Não, aceitar, quer voltar, perfeito. Agora, se vai voltar como pastor, eu acredito que não. Porque era um obreiro daqui, saiu como diácono, vai retornar como diácono. Até porque, gente, aqui, assim, isso está notório aí fora. Hoje qualquer um é pastor. Hoje você chega na igreja, você tem uma boa palavra, principalmente em igrejas pequenas, daqui a pouco tem alguém botando a mão na tua cabeça e te consagrando a pastor. E muitas das vezes, sem saber da tua vida, sem saber das tuas aptidões, do teu chamado, é pastor, entendeu? Então isso está muito desregrado aí fora. Então a igreja ela precisa se cercar de seus cuidados. Ela precisa ter os seus cuidados, entendeu? Então, hoje em dia, é muito difícil. Tem congregações, tem denominações que não tem regra nenhuma, gente. Infelizmente. E aí, o que culmina nisso? Esse monte de meninice que a gente vê em certas igrejas. Você vê pastor em igreja que você não tem um mínimo de ensino pautado na palavra. Um monte de meninice, só movimento, só barulho. Um monte de coisa que envergonha o evangelho. Essa que é a verdade. Por quê? Exatamente. Ou, exatamente, aquela porta aberta. Não, pode vir, fica aí, faz qualquer coisa, entendeu? Exatamente. Por quê? Porque o objetivo não é administrar segundo a Bíblia, é querer pessoas, por quê? Quem traz pessoas traz recurso, né? Quem traz pessoas traz recurso. Exato, cara, exato. Então, quer dizer, é uma situação muito delicada em que as igrejas... Tá vendo como é que até a questão da administração, coisas novas vão surgindo e a gente precisa se moldar à realidade, né? Se moldar à nova realidade em si, à atualização. Tem muita coisa que hoje a gente enfrenta, desafios da administração, que antigamente não tinha, gente. Entendeu? Tecnologia é um ponto que a gente iniciou aqui falando sobre isso. Então, tudo isso, a gente precisa estar realmente... Primeiro, a gente tem que ter uma visão voltada para o futuro, claro. A gente vai usar aquilo que beneficia a nossa administração, só que o que a gente precisa ter atenção é nunca deixar princípios, valores e a palavra. Isso não muda, isso aí é negociável. A IUEP ela nunca pode perder a sua identidade. Agora, ela pode sim usufruir da tecnologia de forma a agregar, de forma a contribuir melhor, de forma a alcançar mais pessoas, mas ela nunca pode perder a sua identidade, que é a igreja pautada na palavra, pautada na Bíblia. Então a santidade é inegociável. Regras, por exemplo, a gente precisa ter. Disciplina, por exemplo, a igreja precisa ter. Isso tem que ter. Isso aí é inegociável, gente. E aqui, quando eu falo sobre isso, aí está ali, ó, sobre as responsabilidades de quem está à frente. Pessoal em casa estão aí? Estão me ouvindo bem? Dá um oi aí para saber se vocês estão comigo. Alguma dúvida? Sim, estão ouvindo. Para vocês, tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Faz, Ana. Isso que você acabou de falar, né? O dízimo, uma pessoa que tem dificuldade de vir e ser casado. Isso para a pessoa desenvolver o ministério da igreja, é necessário essas coisas? Tem mais coisa. Tem mais coisa. Não, aqui, ó. Eu trouxe até, depois eu vou... Esse aqui, ó, é o Estatuto da Igreja. Não sei se todos têm acesso, já pararam para ler.
É um documento que todo membro ele pode ter acesso, inclusive isso está disponibilizado no aplicativo da igreja. Se você entrar lá, você consegue baixar o Estatuto da Igreja. E essas normas que eu falei aqui, deixa eu ver se eu consigo passar rápido aqui só para vocês entenderem. Ó. A gente vai falar de Estatuto um pouquinho mais para frente. Tem uma área aqui que é as normas, né, para se tornar-se membro. Depois eu vou achar aqui para vocês. Fatos puníveis, fala sobre disciplina, exercício da disciplina, departamentos. Aqui, ó, eu trouxe aqui não para ser obreiro que você levantou, você é casado e tal. Aqui, ó, é do Ministério Geral. Quando fala em Ministério Geral, eu tô falando de obreiros, né? Diácono, presbítero e tal. E aqui ele vai trazendo algumas normas. Olha o que fala o Estatuto da IUEP com relação a isso, já que a gente está falando de igreja local. Ser batizado no Espírito Santo com evidência em falar em línguas. Isso era é o que está escrito no Estatuto. E já teve casos da pessoa, do obreiro, não ser batizado no Espírito Santo e não ascender a um cargo, a um grau eclesiástico superior. Só não é exigido, e fala aqui, ó, ser batizado com o Espírito Santo com evidências em falar em línguas estranhas, exceto para diáconos, diaconisas e auxiliares de trabalho. Então, para presbítero, pastor, missionário, evangelista, precisa ser batizado com o Espírito Santo. Se é o certo, se não é, eu não estou aqui para discutir, mas é o que está escrito no Estatuto da IUEP hoje. Tá? E assim, com base bíblica para isso, porque você em Atos dos Apóstolos, você vai ver que toda vez que você tem uma descida do Espírito Santo, você tem a evidência em falar em línguas. Então, quer dizer, toda vez que alguém foi batizado, que foram impostas as mãos, as pessoas eram batizadas em línguas, né? Falavam em línguas, batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Outras ordens, por exemplo, aqui, ó. Ter as características espirituais escritas para os obreiros de acordo com a Bíblia Sagrada e a interpretação teológica da IUEP, aceitar as normas estatutárias decididas nas assembleias, ser membro da igreja há pelo menos 2 anos ininterruptos, ser comprovadamente dizimista fiel, participar efetivamente de todas as atividades da igreja, essencialmente a escola bíblica dominical, ter a condição civil de casado ou viúvo com comprovação documental de acordo com a lei. Então, tudo isso aqui é com relação à consagração de obreiros na IUEP. Depois eu vou passar para vocês aí, mas tem outros temas que depois a gente vai falar um pouquinho. Mas até hoje, toda vez que surge esse assunto, até nas reuniões ministeriais, há um entendimento que uns concordam, outros não, enfim. Fato é, Batista não fala, né? Os batistas não falam, amigo. Fato é, o estatuto ele é de 2011, o nosso estatuto. A última vez que ele foi revisto foi em 2011. E assim, já há uma movimentação muito forte por parte do pastor presidente, da sua diretoria, em fazer uma revisão de estatuto. Então pode ser que muita coisa do que hoje está ali, e tem muita coisa, inclusive, que não era nem para estar no estatuto. Vou dar um exemplo para vocês. O estatuto, a gente não tem um regimento interno, quer dizer, são as normas que são internas para a igreja, né? A gente não tem esse documento, mas deveria ter, porque tem coisa que está dentro do estatuto que não deveria estar. Vou dar um exemplo para vocês. O estatuto é um documento que é para a abertura da pessoa jurídica, né? É a ata de posse da diretoria, é a ata de constituição, são atos constitutivos. O estatuto é isso, não tem. E o estatuto fala sobre regimento interno, só que nunca foi feito. E o que impacta nisso? Por exemplo, no estatuto você vai ver, por exemplo, a visão da IUEP com relação ao divórcio. É um ponto que era para estar em um regimento interno. O estatuto não tem nada a ver com isso. O que é o estatuto? É o documento que rege a igreja perante as autoridades aí fora, a Receita Federal, ao cadastro de pessoa jurídica, né? Aos órgãos aí fora, exatamente, aos bancos, instituições bancárias. Então, para que o estatuto está mencionando as normas da IUEP com relação ao divórcio lá para a Receita Federal? Então, quer dizer, muita coisa que está aqui, é o que eu falo, a gente tem um regimento interno, só que está tudo num documento só, está dentro do estatuto. Que a gente precisa realmente organizar e deixar no estatuto só aquilo que fala sobre a administração da IUEP. O que tem que ter dentro do estatuto? É a forma de governo, qual é o poder do presidente, o que ele pode fazer, do tesoureiro, do secretário, do patrimônio,
como é que pode se desfazer de um patrimônio, o que precisa fazer quando você quer comprar um patrimônio. Então, tudo isso são regras que tem que estar dentro do estatuto. A sua sede, as suas congregações, qual é o poder que cada uma vai ter, sabe? Então, esse contexto tem que estar dentro do estatuto. Não normas para se tornar membro, sobre divórcio, sobre consagração de obreiro, isso tudo aí é regimento interno, entendeu? Então a gente até tem, só que hoje está aglutinado em um documento só. Mas há já uma visão da atual diretoria de fazer uma modificação. E certamente, quando essa modificação foi feita, a gente vai dividir, e aí vai ter o que é regimento interno e o que é estatuto. E aí vai trazer muito mais detalhes com relação ao regimento interno. As congregações aqui têm CNPJ isolado? Não. Aqui nós temos um CNPJ só. Também é assim, né? Inclusive é algo também que é sempre assunto em reunião, porque isso atrapalha muitas congregações, né? Tem congregação hoje que já estão maiores do que a sede. E aí tem limitação, por exemplo, de uma conta bancária. Nem conta bancária pode ter, entendeu? Então é algo também que está sendo discutido, provavelmente vai entrar quando... Aí eu não sei se vai ter um CNPJ para cada congregação. Assembleia eu sei que é um CNPJ só, né? Enfim, então tá aqui, gente, ó, só voltando aqui, a gente já, tô preocupado agora com o tempo, 8h50, algumas ações são cruciais, já que a gente já leu, aí com relação à ação do pastor, né, da administração, cuidar da membresia, promover o crescimento espiritual, prever o aperfeiçoamento dos santos, não descuidar da evangelização e manter a unidade da igreja, são as responsabilidades de quem está administrando a igreja. Vamos dar uma corrida aqui. Fala um pouquinho sobre o patrimônio, né? A direção dos negócios da igreja deve ser eficiente e completa. Os bens e as propriedades da igreja, se não forem cercados de providências legais, correm riscos de prejuízos incalculáveis. O pastor é responsável por manter o patrimônio da igreja devidamente documentado. Cabe ao secretário da igreja a responsabilidade de guardar os documentos originais de todos os bens patrimoniais da igreja, sem impedir que o pastor tenha acesso aos mesmos. E aqui a gente tem algumas... Quando você para ler a apostila, engraçado que na administração, ela só fala muito da função do secretário e fala um pouquinho do tesoureiro. Cuidados com relação à tesouraria da igreja. Mas do secretário, ela detalha lá a estrutura da secretaria. Depois vocês dão uma lida aí, que eu não vou tentar acelerar um pouquinho, que a gente já está um pouquinho com o tempo atrasado. Mas se for o caso, eu completo também essa aula na próxima aula, porque tem algumas coisas que eu preciso passar para vocês aqui. E aí você vai ver a função do secretário, tá? Aqui fala de alguns exemplos, eu não vou trazer referências, mas já citei aqui alguns. Depois vocês podem ver exemplos da administração na vida desses homens aqui, ó. Jetro e Moisés, Davi com relação até às suas estratégias, né, de governo, de reino. Salomão, na sua administração também, no crescimento da nação de Israel, né? José no Egito, como governador, Esdras e Neemias na reconstrução no período pós-exílico e o próprio Jesus. Eu não preciso nem citar com relação à forma de administração de Jesus. O que é administrar? A palavra administração é originária do latim, que significa literalmente sustentar com as mãos. Administrar é essencialmente fazer funcionar o sistema. É o que a gente leu lá no conceito de fazer funcionar, diferente de organizar. Administrar é fazer a roda girar, fazer funcionar. Administrar, em síntese, e aí está na apostila de vocês aí, na página... Aqui, pessoal, ó, é a página que está na apostila, tá? Se vocês quiserem acompanhar, página 7778. Então, o que é administrar em síntese? Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Você vê que na definição de administração, lá, a gente encontra essas 5 palavras aí. Tudo isso está dentro da administração. Fala um pouquinho aqui sobre a origem dos bens da igreja. Embora a principal atividade da igreja seja a evangelização, como falamos aqui, isto é, a propagação do evangelho, ela possui bens materiais que precisam ser administrados com sabedoria. Esses bens provêm especialmente das contribuições sistemáticas de seus membros, quer dizer, dízimos e ofertas. Geralmente, todos os bens da igreja, a estrutura da igreja, o que a igreja tem, provém das contribuições, de ofertas e de dízimos. Daí, principalmente, o maior cuidado que a gente precisa ter com o dinheiro e com o bem da igreja, porque não é nosso.
é da membresia. A estrutura é usufruída pela membresia. Por quê? É a membresia que paga, é a membresia que sustenta a igreja. Então, se não é a minha contribuição, se não é o meu dízimo, se não é a contribuição de vocês e o dízimo, como é que a gente estaria aqui hoje, por exemplo, tendo uma aula, num ar-condicionado, numa cadeira? Como é que a gente teria um tempo para cultuar? Então, a gente precisa ter essa visão também com relação a contribuições. O pastor não deve ser um ditador na administração dos bens da igreja, até porque os bens não são seus, e sim da instituição. Por isso, deve-se sempre buscar envolver a sua diretoria nas decisões alusivas aos bens da igreja. Isso é muito importante, porque o pastor, o presidente aqui no caso, ele responde juridicamente pela igreja, é o pastor presidente. Mas aqui, o estatuto ele fala isso, qualquer decisão envolvendo patrimônio da igreja, não é ele que decide sozinho. Obrigatoriamente, ele tem que trazer essa discussão para o Conselho de Ministros, na reunião do ministério, expor o plano, o planejamento de se desfazer ou comprar alguma coisa, e o ministério, o Conselho de Ministros, eles deliberam sobre aquilo ali através de votação. Então, toda decisão, a maioria das decisões que envolve patrimônio, envolve o campo, são tomadas na reunião de ministério através do Conselho de Ministros. Não é uma posição, uma definição ou uma decisão só do pastor, uma pessoa em si, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a diretoria administrativa, como é que funciona a administração da IUEP, né, hoje. E aí, Rafa, eu não sei, como é que funciona lá a questão da Assembleia de Deus? Vocês são filiados lá na tua, a de Madureira, não? Não, é a própria diretoria de vida, mas está linkada na convenção. Na Convenção Geral da Assembleia. Ah, legal, legal. Mas e ela tem congregações ou não? É só aquela lá em Rocha Miranda? Tem outras congregações, mas ali é a sede. Ah, legal. E a estrutura é parecida com essa? Tem o presidente, o vice e tal? Mesma coisa? Então a IUEP ela funciona aqui dessa forma. Como é que é a estrutura organizacional administrativa da IUEP hoje? A sua diretoria. Tem o seu presidente, primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro. É a estrutura administrativa da IUEP hoje. Aí, como eu disse, né? Aí na apostila de vocês, ele vai falar só sobre a secretaria. Tá? Eu não vou me ater aqui a fazer a leitura, eu trouxe só alguns pontos importantes aqui. Mas aqui eu trouxe a secretaria e a tesouraria também. Por quê? Porque é muito similar, né? As qualificações, o que a gente precisa saber, o que a gente precisa ter na escolha, na definição de uma estrutura administrativa de uma igreja, é basicamente isso aqui, ó. Secretaria, tesouraria, essencial, são órgãos de grande importância para o bom funcionamento de uma igreja organizada. Poderá fornecer a direção, se bem atualizados e estruturados, inclusive em suas instalações. Qualificações do secretário e tesoureiro. Maturidade espiritual, aí eu peguei da apostila de vocês, tá? Maturidade espiritual, educação exemplar, boa redação, no caso de secretários, né? Secretários. Boa noção contábil, no caso do tesoureiro. Ser zeloso e, se possível, possuir tempo. Por quê? São trabalhos extremamente, como é que eu vou dizer, demandados na organização e na administração de uma igreja. Às vezes a gente não tem ideia exatamente do que cada um dessas funções aqui faz. Eu exerço aqui na igreja o papel de secretário geral, não só daqui de Madureira, né, mas do campo em si. E aqui eu divido a responsabilidade de Madureira com o Diego, que é o secretário da igreja local. E as demandas que a gente tem a nível de campo são muito grandes. Principalmente quando você quer realmente trazer algo no sentido de organização. Então a demanda é muito grande e a gente realmente precisa. E o legal que eu trouxe aqui é que pode fornecer uma direção. Por quê? Quando você tem a secretaria e a tesouraria organizada, estruturada, você acaba apoiando a administração da igreja, o pastor da igreja, a uma direção, a uma forma de administração facilitada. Depois, se eu tiver tempo, eu vou abrir para vocês aqui como é que hoje a gente faz essa gestão do hall de membro, que a gente vem falando nessas aulas, né? Como é que a gente controla o hall de membros? Quais os dados que a gente pode extrair desses membros? Isso leva o pastor uma tomada de decisão. Vou dar um exemplo para vocês. Se a nossa igreja ela tem muito jovem ou não. Então, quer dizer, se ele vê no percentual da membresia uma baixa quantidade naquela faixa etária de jovem e adolescente, a igreja ela precisa ter uma atenção especial na captação desses jovens. Então, eu preciso ter trabalhos dedicados a jovens. Se eu tenho realmente uma deficiência na área das crianças, por que a nossa igreja não tem crianças aqui na faixa etária para parte infantil, departamento infantil?
Será que a gente tem uma estrutura voltada para capacitação e ensino das crianças? Então, tudo isso é uma direção que, se a gente tiver uma administração boa na parte de secretaria, a gente consegue tomar decisões mais assertivas. Mesma coisa na parte financeira. Se a gente tem uma saúde financeira melhor, o pastor ele já consegue pensar em investir em alguma coisa, em abrir igrejas, em estruturar as igrejas que já tem. Então, tudo isso dá uma direção ao pastor, tá? Aí fala um pouquinho das atribuições da secretaria. Quando eu falei para vocês que são demandas muito grandes, aqui só está algumas, né? Que é, por exemplo, lavrar as atas, quer dizer, você realmente redigir as atas, qualquer ata, seja de reunião local ou reunião de campo, assinar com o presidente os documentos, manter atualizado o rol de membros, quer dizer, todo mês há uma atualização, você precisa manter aquilo ali atualizado. Confeccionar e expedir documentos e correspondências sob sua responsabilidade. A gente está num processo, e eu vou falar sobre isso aqui, quando entrar em documentações da igreja, de um novo ciclo de diretoria. Quer dizer, tivemos eleição no final do ano passado. E agora a gente está montando a documentação para dar entrada no cartório para atualizar toda a documentação. É uma nova ata, com uma nova gestão. A diretoria não mudou, mas as datas, por exemplo, a gestão são de 3 anos. Então a última ata venceu no final de 2022. Agora a gente precisa dar entrada, registrar em cartório uma ata 23, 24, 25. Daqui a 3 anos, o processo corre de novo. E aí entra com relação a todo o processo eleitoral que a gente passou. Eles pedem ata de posse, ata de apuração, o estatuto, tudo isso, registrado em cartório, enfim. Então é uma demanda para você manter a parte jurídica da igreja atualizada, tá? Falando aqui especificamente, aquilo está na apostila de vocês e aqui da IUEP, inclusive. Aí eu comecei a trazer algumas coisas aqui para vocês verem. A registrar ata é a mesma coisa, providenciar a confecção e distribuição do informativo IUEP a cada 3 anos. A gente está atrasado, já faz algum tempo que a gente não emite esse informativo, mas isso é o que está no estatuto da IUEP. É uma atribuição do secretário. A gente geralmente emitia isso aqui de 3 em 3 meses, ó, que são os acontecimentos, eventos para todo o campo da IUEP nacional. Então, por que não estamos fazendo ultimamente? Primeiro, depois, quando veio a pandemia, a gente parou de evento. Então não tinha mais o que lançar informativo, né? Não tinha mais evento. As igrejas ficaram durante o período fechadas, sem fazer festividades, sem fazer congressos, enfim. E quando voltou da pandemia, a gente acabou não tendo braço, devido a toda a mudança que a gente passou, para continuar fazendo esse tipo de informativo. Eu vou passar para vocês. Pessoal de casa, depois, quem tiver curiosidade, eu posso mostrar cada um de vocês aí, tá? Quando a gente se vê. Isso, o pastor Getúlio iniciou fazendo isso, né? O pastor Getúlio, ele mesmo, pessoalmente fazia esse informativo, sentava... E olha que na época dele, eu podia ter trago alguns que ele fazia lá no início, que era na mão, era desenho, era datilografado, cara. Ele datilografava, enfim, tem os informativos aí desde, eu acho que a partir do 7º, 8º ano da igreja, cara, da gestão dele. Então, tem muita coisa aí, vai se atualizando. Aí esse aí já é um novo modelo, que quando eu assumi a secretaria eu passei a fazer. Só que desde a pandemia a gente não tem feito mais. Mas enfim, é um informativo. Isso não está na apostila, mas é uma regra da IUEP, né? Assim como na Assembleia, ela deve ter algumas orientações com relação à Assembleia, entendeu? Então, organizar a documentação da IUEP encaminhando ao presidente, trabalhar junto às filiais e congregações orientando no serviço, providenciar o livro de presença nas reuniões e assembleia, tudo isso, papel da secretaria. Tem mais, ó, arrecadar, aqui já é tesouraria, atribuições da tesouraria, arrecadar contribuições financeiras, tudo isso eu tirei do estatuto, tá? Assinar juntamente com o presidente os cheques bancários, outro ponto, a regra aqui da IUEP, o presidente ele não pode fazer nenhuma movimentação bancária sozinha, seja fisicamente, pessoalmente, ou seja através do aplicativo no celular. Qualquer coisa um Pix que ele queira fazer ou alguma transferência bancária, ele faz no celular dele, o presidente, e o tesoureiro precisa validar, e vice-versa. Então, se o tesoureiro quiser pagar uma conta aqui via o aplicativo, ele paga daqui, mas só vai realmente pagar se o presidente do celular dele ele autorizar. Então, o que o estatuto fala? Que só os dois podem autorizar, nunca ninguém sozinho. Então, qualquer demanda financeira é o presidente e o tesoureiro. Se um só fizer, não acontece, não é validado. Mantém em caixa a moeda corrente, uma pequena quantia para pagamento de pequenas despesas, enfim. Aí eu trazendo um pouquinho só das atribuições aí da tesouraria. Balancete mensal e anual,
controlar e providenciar pagamentos e obrigações de débitos, enfim, zelar pela ordem, prestar ao Conselho Fiscal, que é um órgão também da IUEP, qualquer informação sempre que foi solicitado a respeito. Então, tudo isso são atribuições da tesouraria. Falando aqui um pouco agora sobre a igreja e o direito tributário. Aí a gente vai entrar um pouquinho... acho que passamos agora para a segunda parte. Vamos ver se tem um questionário no... Não tem? Documento de secretaria. Aí antes de entrar na igreja e o direito tributário, vamos corrigir aí o questionário, pessoal? Vamos lá? E aí, número 1 aí, conjunto de princípios, normas e funções destinadas a ordenar, dirigir e controlar. Isso é a definição de quê? Administração, letra D de dado. É o estudo dos diversos assuntos ligados ao trabalho do pastor, no que tange a sua função de líder. B de bola, administração eclesiástica, é isso aí. É coerente dizer que lavrar atas da Assembleia é atributo de quem aí? Secretário, letra C, perfeito. Certo ou errado? Igreja é uma sociedade com fins lucrativos e seu alvo é a pregação do evangelho. Está errado, né? A igreja é uma instituição sem fins, é uma sociedade sem fins lucrativos, tá? O principal responsável pela administração da igreja é o secretário. O principal responsável pela administração da igreja é o pastor, né? Pela administração em si, o principal responsável é o pastor. Isso aí está errado. O secretário ele tem o seu papel, mas o principal responsável é o pastor. Não, pastor da igreja, o pastor presidente. Assim, quando se fala em pastor, é a estrutura. Né? Por exemplo, na igreja local, é o pastor dirigente, o pastor Ronaldo. Falando da IUEP enquanto campo, é o pastor João Paulo, entendeu? Então, quem é o responsável pela administração da IUEP nacional? Pastor presidente. Da igreja local, é o pastor dirigente. Alguém falou aí em casa, não? Isso, número 1 é a letra D de dado, administração. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Em casa, querem falar alguma coisa? Complementar? Vamos seguindo então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui na página 84. As igrejas e o direito tributário. A gente vai falar um pouquinho aqui, essa parte é até um pouco mais rápida, né? Que a gente fala com relação aos aspectos da igreja e como ela é vista pelos olhos aí de fora, pelo regime tributário, pelas instituições, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Os templos destinados a práticas de fé, isto é, as igrejas, à semelhança de todas as pessoas jurídicas, estão sujeitas às normas de tributação com base no princípio de igualdade de todos perante a lei. No entanto, hoje, algumas instituições possuem um tratamento tributário excepcional, como as igrejas, por exemplo. Conforme o inciso 6º, letra B, do artigo 150 do texto constitucional, é vedado à União, Estados, municípios e Distrito Federal instituir imposto sobre templos de qualquer culto, tipo de culto. O que significa isso aí? Que a igreja em si, não só a igreja, como outras instituições, e aí você vai ver na página 84 que ele começa, na seção 2, falando das limitações do poder de tributar, falando sobre tributação. E aí ele fala, e se você parar para ver como está escrito ali, ó, lá no inciso 6º, na letra B, ele cita, está até em negrito na apostila de vocês, templos de qualquer culto. Tá? Por quê? A gente tem uma tributação exclusiva. Vocês sabiam que a igreja, por exemplo, ela não paga IPTU, por exemplo, ou IPVA de veículos? Ela tem algumas normas na parte de tributação que não cabe à igreja, ela está isenta de algumas coisas. Inclusive, até trouxe para mostrar a vocês aqui. Isso aqui é algo que a gente conseguiu até há pouco tempo. Claro, a gente já tem essa... Oi.
Eu acho que é Petra, cara. Acho que até tem alguma coisa escrita na apostila sobre isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu li alguma coisa com relação a isso aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, obrigado, Samuel. O que me chama a atenção, acho que esses governos de esquerda, eles tentam levantar essa coisa, mas eles nunca vai para frente. Aqui, ó. Todavia, tá logo no início aí, ó. Todavia, em virtude da excelência da posição da igreja, quer dizer, é esse texto aqui, quer dizer, a igreja é uma pessoa jurídica, tem CNPJ, e a partir do princípio da isonomia, ela deveria ser tributada como qualquer outro, né? Só que aqui ele completa, ó, logo no início, todavia, em virtude da excelência da posição da igreja na organização da sociedade, e ao princípio fundamental e pétreo da liberdade religiosa, o legislador constituinte para esta instituição determinou um tratamento tributário excepcional, especificando-o na Constituição Federal entre as limitações constitucionais ao poder de tributar do Estado. Assim consta da Carta Constitucional no seu artigo 150, que é o que a gente está tratando aqui. Então, quer dizer, aí, através de uma congregação, da nossa congregação de Arnaldo Eugênio, que eles estavam sendo cobrados, aí iniciaram um processo de isenção lá dos impostos para a congregação. E aí eles conseguiram e mandaram para a sede isso aqui, ó. A gente já era isento aqui em Madureira, só que algumas congregações estavam sendo cobradas e correram atrás para poder mudar. O que fala aqui, ó? Certificado de reconhecimento de imunidade tributária. Esse certificado é orgulhosamente concedido à Igreja União Evangélica Pentecostal em atenção ao disposto no artigo 7º do Decreto 48754/2021, para declarar que a entidade faz jus à imunidade tributária prevista no artigo 150, que é aquilo que está ali, ó. Artigo 150, inciso 6º, parte B, da Constituição Federal. E quem assinou na época isso aqui foi o prefeito, que é atual, né? É o Eduardo Paes, e aqui o secretário municipal de Fazenda e Planalto, que na época era o Pedro Paulo. Então isso aqui é um certificado de imunidade tributária da IUEP, né? Como é que se aplica lá para Arnaldo Eugênio se é um CNPJ só? Então, mas é um CNPJ só. O imóvel lá está no nome da IUEP. Então, quando a prefeitura ou o Estado reconhece a imunidade tributária para a IUEP, automaticamente qualquer imóvel que tiver no CNPJ da IUEP, ele não vai pagar certos tipos de tributos. Entendeu? Então, é uma imunidade tributária para a pessoa jurídica, para o CNPJ. Isso aqui a gente conseguiu e eles mandaram aqui para a sede. Mas qualquer imóvel... E aí, quando você parte, inclusive, para os veículos, para a frota, né? A gente tem hoje, se eu não me engano, 11 veículos, 10 combis e a van. Nenhuma delas paga IPVA. Claro, você paga lá aquela taxa, né? GRT, que chama, né? E aí, se automaticamente o documento está atualizado. Não há necessidade de pagamento de IPVA. Então, são situações em que a igreja ainda é beneficiada nesse sentido, né? E aí, por isso que traz um pouquinho dessas informações que, para muita gente, talvez seja desconhecidas, entendeu? Documentação da igreja. Aí fala sobre com relação à administração da documentação. Quais são os documentos necessários para a igreja, né? E a maioria desses documentos, vocês vão ver que está a cargo da secretaria. A responsabilidade de atualização, de guarda, enfim. Atos constitucionais. O que eu preciso para iniciar uma igreja? Isso aqui, ó. A ata de fundação, você vai fazer um cerimonial, vai fundar a igreja, vai redigir uma ata de fundação. Depois que você fundar a igreja, você vai precisar ter o estatuto, que é o documento que rege, é a normativa que rege a igreja perante os órgãos aí fora, os órgãos de fiscalização, enfim, entidades aí fora, você precisa ter um estatuto. A ata de posse, caso a forma de governo da diretoria seja como é aqui, eletiva, né? Você tem eleição para escolher o seu administrador, o seu presidente. Você precisa ter essa ata de posse registrada em cartório e o registro do CNPJ. Você precisa abrir um CNPJ para essa instituição, para essa igreja, mesmo sendo uma instituição religiosa. Você precisa ter um CNPJ, tá? Que é a identidade da igreja lá fora. Então são os documentos, né, de atos de constituição. São esses aqui agora. Tem inúmeros outros documentos, né?
E a gente, por exemplo, que na secretaria tem guardada lá no cofre da igreja toda a documentação de imóveis, escrituras de veículos, enfim. Escrituras de imóvel, documento, aqueles registros de veículo, tudo está guardado. Então a gente precisa ter o controle desses documentos também, fora outros documentos, por exemplo. Livro caixa, eu preciso ter um livro caixa aqui na igreja, parte de tesouraria. O livro ata, onde é que é registrado todas as atas de reunião que acontecem na igreja. A declaração do imposto de renda de pessoa jurídica, eu preciso ter isso também. Escritura dos imóveis, enfim, tudo isso que eu falei para vocês aí. Gente, com relação a conteúdo, eu acho que era isso. A nossa próxima aula a gente vai falar do líder em si. A gente vai começar a falar agora sobre liderança. Mas antes da gente finalizar, eu queria só mostrar para vocês um pouquinho de como é que é feito na prática isso na IUEP hoje, tá? Oi. Vamos corrigir primeiro, antes de eu entrar aqui, vamos corrigir o questionário. Página 98, né? A gente entrou um pouco hoje na liderança, não, gente? Oi? Entrou um pouco hoje na nossa liderança? Não. Só falou mais. Não, assim, automaticamente a gente fala um pouquinho, né? Que a gente fala sobre o administrador, a liderança, mas aí, falando um pouquinho agora de liderança e líder, vamos falar das características do líder. Vamos falar só sobre liderança, princípios da liderança, características, formas de liderar, e a gente vai abordar agora só sobre liderança. O líder e a sua liderança. Com relação à igreja, é basicamente isso. Tem alguns conteúdos, gente, eu não me ative muito a apostila, nessa segunda parte, que é mais documentação. Aí, se você tiver curiosidade, por exemplo, CNPJ, documento, estatuto, livro ata, ele fala exatamente o que trata. Por exemplo, num livro caixa, o que você precisa lançar? Tem até um modelozinho aí, na página 87, que ele fala até o recibo com relação à parte financeira, à tesouraria, né? Então, são coisas assim que valem com relação a conteúdo, a você buscar informação. Mas os tópicos principais é basicamente isso que eu trouxe para vocês, tá? E aí vamos corrigir, e eu queria mostrar para vocês a realidade na prática, de como é que a gente trata isso, né? Para vocês terem uma visão um pouquinho da IUEP aqui. Mas vamos lá. Número 6 aí, todos os documentos, comprovantes de despesas deverão estar obrigatoriamente em nome de quem? Da Igreja Matriz. Isso, letra A, perfeito. Uma vez que a igreja foi fundada e a Assembleia Geral Extraordinária aprovou Isso aí, estatuto, letra D. O primeiro passo a ser dado é registrá-lo. Quer dizer, aprovou o estatuto, que é o documento que rege a igreja, aprovou, o que a gente precisa fazer? Registrar ele no cartório, que é o documento que rege a igreja. Um dos maiores erros jurídicos que uma igreja pode cometer aí fala um pouquinho daquela última parte lá que eu não li para vocês, sobre o vínculo empregatício do pastor e a lei previdenciária e o pagamento da contribuição mensal. Mas para quem leu aí, o que vocês acham? É a letra D, é a última. Um dos maiores erros jurídicos que uma igreja pode cometer é contribuir para a previdência social através do carnê. Por quê? Quando você para ler no último tópico aí, a parte de contribuição, primeiro ele fala com relação ao vínculo empregatício, dizendo que a igreja em si não tem o pastor como um funcionário, né? Não há uma comercialização, uma obrigação com relação ao pastoreio, à obra de Deus. Então, o vínculo não é empregatício entre pastor e a instituição, embora a gente saiba que muitos pastores hoje, em outras denominações, são remunerados, tá? Isso é fato, tem igreja que paga o seu pastor. Só que aí se torna um vínculo, talvez, empregatício, e aí a gente não sabe como é que é esse vínculo, se é regido pela CLT, se tem as suas obrigações. O pouco que eu sei de algumas denominações é que isso não é regido via CLT. Juridicamente, acho que a Universal já perdeu o processo. Por conta disso, inclusive, na apostila fala sobre isso. Por que eles trazem esse... Inclusive, ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho esse trecho aqui que eu li. Ó, na página 93, Jafa, vai falar sobre isso aí, ó. Aspectos da legislação trabalhista. Tem se tornado rotineiro
na Justiça do Trabalho, a discussão sobre a base jurídica da relação de trabalho entre as instituições religiosas e os seus obreiros, os seus funcionários e ainda com outros prestadores de serviço, que, alegando vínculo trabalhista, buscam obter ganhos semelhantes aos empregados amparados sobre a regra da consolidação das leis do trabalho, quer dizer, CLT. Por quê? E muitos ganham, tá? Porque provam que exercem uma função remunerada na igreja com uma rotina, há uma rotina, então eles acabam provando e a igreja realmente é obrigada a indenizar os colaboradores em si. É por isso que muitas igrejas... Então, exato, mas tem muitas igrejas, por exemplo, hoje, se eu não me engano, a Universal ela tem os seus funcionários em si, na parte de zelador, na parte de limpeza. Exatamente, Igreja da Graça. A própria Batista aqui da praça tem o pessoal ali da segurança, da portaria. Você evita. Por quê? A partir do momento que alguém ele recebe da igreja para desempenhar uma função, ele recebe um valor fixo. E ele tem como provar isso. Pô, todo mês cai um salário mínimo para mim da igreja. Você tem aquela rotina. Exatamente. Então, quer dizer, ele ganha, o funcionário ganha fácil. Se ele quiser realmente colocar a igreja na justiça, ele vai ganhar, porque ele prova que há um vínculo. E é fácil de provar, né? Não é difícil. Então, para se resguardar, algumas igrejas fizeram o quê? Realmente contrataram. Exatamente. Então, quer dizer, as igrejas passaram a ter realmente a sua estrutura, um vínculo empregatício regido pela CLT. Então, quer dizer, eu quero limpar, eu vou contratar uma empresa de limpeza e vou pagar. Por quê? Para evitar dor de cabeça. Porque é uma linha muito tênue, é o que a Beth falou, né? Enquanto o membro está aqui, está na bênção. Agora, quando ele vai embora, né? É complicado, gente. Isso é muito complicado. Vamos voltar lá no questionário. Então, número 8 é a letra D de dado, né? Então, contribuir para a Previdência Social através de carnê. Isso não existe, tá? Isso aqui, especificamente, é uma responsabilidade do pastor em si. Se ele quiser, ele tem lá como contribuir como ministro religioso, inclusive. Pagar a sua autonomia como ministro religioso. Ele está pagando ali a sua autonomia. Mas a igreja jamais deve fazer isso, porque não há vínculo empregatício entre a lida de instituição e pastor, ou instituição e obreiro. Agora, aqui, inclusive, a IUEP, ela aconselha fortemente, inclusive nossos pastores presidentes, que cada dirigente pague a sua autonomia. Sabe por quê? Porque isso pode gerar um problema no futuro. Um pastor que hoje não trabalha e não paga a sua autonomia, de uma hora para outra, fica acamado, problema de saúde, aí já era. E aí como é que a igreja vai falar que não vai ajudar, que não vai segurar? É uma situação muito delicada. Então, pode falar. Sim. Mas eu dei continuidade fazendo o meu cafezinho. A minha igreja foi muito desse aspecto. Legal. E a gente aconselha isso a cada pastor, inclusive a igreja até ela já disponibilizou que o pastor pode até realmente pegar do recurso da congregação e pagar a sua autonomia, né? Mas a gente não sabe se realmente está sendo feito, se não está, mas é um problema que de vez em quando acontece. Principalmente na igreja que não tem uma estrutura, enfim, é complicado. Né? Então, número 8 é a letra D de dado. Tá? Vamos lá para número 9 agora. Pelo regulamento do imposto de renda, a igreja é obrigada a possuir um livro caixa. Então, o que acontece? Eu dei uma lida aqui. Uhum. Porque está dizendo que é obrigado a ter o livro caixa. Ela não está muito claro, né? Eu marquei errado aqui no meu. Ele não menciona, porque o imposto de renda, pelo regulamento do imposto de renda, não. Mas na apostila fala que é obrigado a ter um livro. Ele fala que é obrigado a apresentar. Cadê? Qual é a página que você está aí, Rafa? Página 90. Pessoal, declaração de isenção do imposto de renda, pessoa jurídica. Ele menciona que a pessoa jurídica é obrigada a apresentar a declaração de informações econômicas fiscais. Aí eu entendo que isso pode ser o livro caixa que gera o balanço. Sim. Né? Mas não está claro, né? Então ficou certo ou errado? Então, ficou... Vamos lá.
Porque em cima, quando ela fala do livro caixa em cima, ela fala assim, ó, a igreja é obrigada a possuir um livro caixa, contendo o termo de abertura e de encerramento, o qual, depois de registrado em cartório, deve iniciar a escrituração como balanço de abertura. E lá no final, sobre a pessoa jurídica, ele fala, todas as pessoas jurídicas, ainda que beneficiárias de isenção ou imunidade, estão sujeitas à obrigação de apresentar anualmente a declaração de rendimento, que é o livro caixa. Atualmente denominada Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Ressalta-se que a Receita Federal determina ser a apresentação desta declaração condição essencial para garantir o benefício de imunidade ou isenção do imposto de renda. Essa daí tá certo, tá? Essa daqui tá certo. Essa daí gera uma dúvida. Inclusive no meu aqui, da época que eu fiz, eu marquei errado. Então essa daí, pessoal, mas assim, se cair na prova, essa daí a gente pode marcar certo, que vai estar certo lá, tá? Porque talvez tenha um entendimento dúbio aqui, mas a gente vai considerar como certo, tá? Isso. Os pastores são obrigados a inscrever-se no ISS, Imposto sobre Serviços, na Prefeitura Municipal. Errado. Mas ISS é uma coisa, e INSS é outra, totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, isso aqui é mais uma pegadinha com relação à sigla. ISS é Imposto sobre Serviço. É para quem presta serviço, emite nota, não tem nada a ver. Então, tá errado. Não é nem obrigado, Então, a número 9 tá certa, tá, pessoal de casa aí? Número 9 é certo, tá bom? Amém. E a número 10 é errado. Ok? Bem, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui do meu computador. Deixa eu sentar aqui, Samuel. Oi? Vocês já estão querendo pegar na... já que agora vamos consultar. É que eu estou resolvendo ainda, hein? Pessoal, estou resolvendo se a prova vai ser com consulta ou sem. Tá? Eu não sei ainda, porque as questões estão fáceis. Mas eu vou ver direitinho, É na quinta aula. Não, a quinta aula é quinto capítulo. Aí é na sexta aula, isso. Ver se a internet me ajuda aqui. Por favor, Rafa. Obrigado. Nessa aula de hoje, tá menos exaustiva do que a da semana passada. Semana passada acho que tinha mais detalhe. É mais detalhe, cara. Tem algumas aulas que é mais prático, entendeu? Hoje tem menos conteúdo, mas é muito prático. Exatamente. Deixa eu compartilhar minha tela, que é melhor. Ô, Juninho, essa é a última matéria, graças a Deus. Pra você, né? Tá finalizando, né? Bom, Rafa. Eu tive que esperar, Juninho. Ela veio terminar com o Juninho. Pô, a gente começou junto, acho. Eu comecei essas 3 matérias que eu fiz por último, eu comecei depois. Eles já estavam na 4ª matéria quando eu comecei. Aí eles terminaram e eu fiquei esperando essas 3. Só que veio pandemia. Perdi um pouquinho ali do... Foram 2 anos. Vou. Tava cheio isso aqui. É que vai Complementar a matéria. Ô, Juninho, não tem isso fomentado mais não? Oi? Não tem fomentado mais não? Pra entrar mais gente nova?
Eles têm falado, o Wesley, o pastor Osvaldo, tem fomentado sim, cara. É. Não, velho. Pô, já tá 3 meses, eu já tô 3 meses aqui, você já tá aqui, pô. Então, eu sou nova e não parei ainda. Não, porque eu tô falando isso, porque Falta antes, 5 cada meses. matéria vinha entrando uma pessoa diferente, assim. Pelo menos uma ali. Verdade. Não, já tem É porque também era novidade, ninguém tinha feito, né, Rafa? E a maioria aqui já fez também, né? Foi? 2 anos. Pessoal de casa, me tira uma dúvida, vocês estão vendo qual tela agora? Oi? Tá aparecendo, ela parece da web. É essa aí que tá mesmo. A tela laranja do sistema, é isso? Não, tá aparecendo só você. Não tá dividido, não. Pera aí, vou tentar compartilhar minha tela de novo aí. Acho que é isso aqui, ó. Agora compartilhou. Tem os gráficos. Isso, exatamente. Aqui é que eu queria entrar para trazer um pouquinho para vocês na prática como é que aquelas atividades lá da secretaria, como é que a gente faz isso aqui na UEP hoje, tá? Isso aqui é o seguinte, gente, é o que eu falo para vocês com relação à tecnologia, né? Existem várias formas de você ter o controle do hall de membros da igreja, né? Antigamente era umas fichas rosas, você tinha aquele armário com arquivo morto, né? Saiu, vai para o arquivo morto, aquelas fichinhas com foto. Hoje, há 3 anos, né, que a gente adotou esse sistema aqui, quando eu assumi a secretaria, e hoje a gente tem tudo isso de forma digital. É o que eu falo para vocês com relação à visão que isso dá para a igreja e a facilidade, né, a facilitação para o administrador da igreja, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Isso aqui é o sistema que a gente utiliza na secretaria para controle da membresia e das igrejas que a gente tem. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Por aqui, eu tenho todas as igrejas do campo da UEP. Então, se eu quiser acessar a UEP Cidade de Deus, vamos lá. Oi? Hoje a maior é a UEP Santa Margarida. 200 e poucos membros. Por exemplo, se eu entrar aqui em Cidade de Deus, hoje eu sei que a igreja ela tem lá na faixa de 40 membros. Assim, eu estou falando de uma forma no papel, que está registrado, né? Eu não sei da realidade em si. Mas hoje eu tenho 40 membros, né? Aqui eu tenho como ver a faixa etária de cada membro que tem lá, da membresia, né? Eu sei que, por exemplo, eu tenho a quantidade de 10 e um pouquinho acima de 10 na faixa etária de 21 a 31 e de 51 a 60, eu acho que aqui, porque tá meio, ele teve que reduzir, não dá pra gente... Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui no... Melhorou um pouquinho. Tá vendo? Então aqui eu sei lá que a membresia, eu tenho 10 aqui aproximadamente de 51 a 60, eu tenho 10 de 21 a 30, então aqui eu tenho uma visão com relação à separação por sexo, né? De masculino eu tenho 13, feminino eu tenho 27. Então tudo isso são dados que eu trago de qualquer congregação hoje no campo da UEP. Aqui eu tenho um gráfico de crescimento por igreja, eu tenho, por exemplo, aniversariantes no período, tudo isso o sistema me dá. Isso para qualquer congregação do campo. Então, como é que eu faço controle da membresia hoje no campo da UEP? É por isso aqui, se eu vier em membresia, pessoas, cadastros. Eu tenho aqui as pessoas, ó. A maioria está sem foto, né? Lá em Cidade de Deus, mas eu tenho o nome dos membros lá. Vou usar o exemplo aqui, ó, pegar o cadastro do pastor, deixa eu ver se eu acho o pastor Fernando aqui. Fernando Fernandes. O cadastro de membro é feito dessa forma. Eu sei que ele é um pastor, porque está na linha do tempo, eu tenho os dados pessoais, aqui apareceria a foto. Então tudo isso é feito por aqui. Se eu tiver que emitir uma carteirinha, um documento, eu emito por aqui. Então, existem várias formas de se administrar uma igreja. E a gente está voltado agora com o pensamento em fazer tudo de forma digital, porque isso é muito fácil, né? Hoje vocês têm no aplicativo, você pode ter contato de qualquer membro da igreja pelo aplicativo.
Então, hoje, eu consigo puxar relatórios aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Se eu quiser aqui, deixa eu voltar aqui para Madureira, que é a sede. Como aqui é sede, eu tenho a possibilidade de ver quantos membros Madureira tem. Aqui a gente está com 180 no registro, né? 89 mulheres, homens, 141 mulheres. Eu tenho por faixa etária, tá vendo? Que ela é bem dividido, né? Com relação à faixa etária. Agora tem igreja que você pega que 90% da igreja são idosos. Não tem criança, não tem jovem, tudo idoso. Então você, cara, eu preciso fazer alguma coisa para essa igreja. É essa direção que a secretaria bem administrada, bem estruturada, ela consegue dar para o pastor da igreja, né? Então aqui o quê? Tem, aí o Epicosmos, por exemplo. Tem poucos membros, mas só tem, a maioria são idosos, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo botar o gráfico aqui. E o Epicosmos, ó. Aqui, ó. Tem poucos membros, tá? Lá eu tenho 15 membros, é uma igreja pequena, né? 4 homens e 11 mulheres. Só que olha a faixa etária, eu tenho 8 na faixa etária de 61 a 70 anos. Entendeu? Então, eu tenho aqui ainda, ó, eu tenho 3 aqui com 81 anos, cara. Então, quer dizer aí, jovem, de 0 a 10 não tem ninguém, eu tenho de 11 a 20, eu tenho um membro de 21 a 30 e um membro de 31 a 40, o resto é tudo idoso. Entendeu? Então, essa visão você consegue ter. Ah, eu quero ter o número da IUEP nacional no campo. Se eu venho aqui na sede, ó. Se eu clicar aqui, mostrar dados de todas as igrejas. Aqui eu estou vendo só Madureira, 180 membros. Se eu clicar aqui, aí eu trago informação de todo o campo da IUEP. Eu estou falando de toda a IUEP no território nacional. Hoje a IUEP tem 1.928 membros, 704 mulheres, homens e 1.217 mulheres, né? 38% são homens. Então, quer dizer, eu tenho por faixa etária. Esses outros gráficos vai te mostrar, por exemplo, a maturidade da membresia. Aqui ele vai dizer, ó, que a grande maioria, quantidade de pessoas versus o tempo que está na igreja. Que essa grande maioria aqui, mais de 1.250 membros, estão na igreja há menos de 10 anos. Entendeu? Então, eu tenho poucos membros antigos. A maioria que está na igreja tem menos de 10 anos. Então, tudo isso ele te dá informações, quer dizer, a minha membresia aqui é uma membresia nova, então não conhece muita história da igreja, sabe? Então, você começa a ter ações e direções que você não tinha se não tivesse os dados, né? Se você não tivesse uma estatística. Crescimento, ó. A gente tem crescido, enfim. Aniversariantes, ó, de hoje, tá vendo? Ele vai te mostrando. Enfim, são inúmeras informações. A membresia que eu falei para vocês, ó. Cadê meu hall de membro? Tá aqui, ó. Procurar cadastro. Tá vendo aqui, ó? Toda a minha membresia tá aqui, ó. Com foto, com nome. E aqui eu tenho as informações de contato, e-mail, o pastor quer entrar em contato, enfim. Então, basicamente, são formas de administração que a tendência é que cada vez se tornem cada vez mais tecnológicas, né? Porque isso te dá uma facilidade, entendeu? Oi? Batelão tem. Tem até na Bahia aqui. Ó, Batelão da Barra. Aqui é a membresia. Se eu quiser ver os gráficos, é aqui, ó, dashboard. 49 membros, 37 homens, 62 mulheres, tá vendo? Então você vê que é mais a Batelão, ela tá chegando numa faixa de membresia, cara, que só tá ficando atrás de 3 igrejas aqui no Rio, que é Madureira, 29 e Santa Margarida. Né? Então você vê que está na faixa de igrejas, por exemplo, Seropédica, Arnaldo Eugênio, Corcundinho, que são igrejas, né, que tem uma quantidade razoável de membros. Mas Batelão tá... Oi? E assim, Batelão é uma igreja relativamente nova, né? Então, assim, você consegue colocar em proporção, por exemplo, Madureira em tantos anos, durante esse período X cresceu tantos por cento. E Batelão que chegou tem 4 anos, 5? Acho que vai para o 5º ano, é isso mesmo. Então, proporcionalmente, né? Não, exatamente, é um crescimento acelerado, né? Isso aí. E aí, gente, assim... Jovens também, homens, mulheres,
com relação à faixa etária, eu acho que é também meio proporcional, não é isso? Sim, sim, exatamente. É proporcional. Aqui, ó. Faixa etária, tá vendo? Então você vê que é uma igreja que ela tá crescendo de forma estruturada, entendeu? E aqui, gente, eu tô falando só de secretaria, tá? Mas falando sobre membresia, se eu quiser carteirinha, eu posso emitir carteirinha daqui. Enfim, eu vou fazer uma simulação aqui, ó. Cadê? Membresia. Eu tô em Batelão. Tô acabando já, tá, pessoal? A gente já vai. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a separação também por obreiro. Se eu filtrar só por diaconisa, só aparece as diaconisas, ó. Ana Paula, Cleonice, Elizabeth, Eni, Juliana, a Maria Alice. Se eu quiser emitir uma carteirinha para Maria Alice, eu clico aqui, ó. Gerar carteirinha. Olha o que ele vai me gerar. Tá vendo? Aí daí eu imprimo. Então isso traz facilidade, né, cara? Daqui, como é que a gente fazia aqui? A gente imprimia direto no cartão PVC, entendeu? Se eu quiser, por exemplo, uma outra forma, se eu quiser gerar um relatório de aniversariante de abril, eu venho aqui, ó, aniversariante por período, botar em PDF. Eu tenho que botar aqui o 01, 1/5. Foi. Ó, relatório de aniversariante, por exemplo, de 1/5 a 31/5. Aí ele me dá esse relatório aqui, ó. Não dá pra ver disso. Não consegui botar na tela toda, não. Tá vendo, pessoal? Ó. Então ele pega a relação de aniversariante desse mês aqui da IUEP Madureira. IUEP Madureira, relação de aniversariantes com a data só no mês de maio, tá vendo? Seus aniversariantes que a gente tem no mês. Isso aqui eu posso emitir para qualquer congregação no campo. Então são formas da administração da igreja local que te facilitam, né? Por isso que eu comecei falando sobre a tecnologia, o que ela pode ser benéfica, o que ela pode também atrapalhar um pouco, mas assim, é o que o Wesley falou lá no início da aula. A gente precisa saber usar. A gente sabendo usar, a gente vai alavancar o propósito da igreja. A gente consegue alcançar pessoas que jamais conseguiríamos alcançar. A gente consegue administrar da forma que jamais conseguiríamos administrar no papel, no manual. E isso é tomada de decisão rápida, isso é uma visão estratégica do pastor, olhando para esses dados. Então, quer dizer, é legal o pastor, por exemplo, receber no seu celular uma notificação, como hoje acontece, de que o seu membro está fazendo aniversário, né? Quando você baixa o aplicativo, todo dia tu vai receber lá, ó, fulano está fazendo aniversário, alguém da igreja. Então você manda uma mensagem, né? O pastor liga. Então a tecnologia ela ajuda o pastor no desempenho da sua função, né? Já pensou? Você ter que lembrar, olhar no papel para não esquecer o aniversário da tua ovelha? Então, gente, administração é basicamente isso, né? A gente falou sobre o propósito, sobre o objetivo da administração. A igreja tem o seu papel, mas a gente precisa realmente fazer com que a administração seja eficiente. E não há nada melhor de fazer uma administração eficiente do que a gente fazer o bom uso das tecnologias que hoje estão à nossa disposição, tá? Eu trouxe isso aqui só para vocês verem na prática tudo aquilo que eu expliquei lá com relação a hall de membro, administração, como é que hoje a gente faz na IUEP atualmente. Então é mais uma visão para vocês terem, tá? Que tá informatizado, tá sistematizado, e a tendência é que cada área da igreja, eu só falei sobre secretaria, mas tesouraria não está no sistema ainda, mas brevemente estará. Área pastoral, patrimonial, tudo isso dentro de um sistema que a IUEP usa hoje para administrar e gerir o campo, tá? Gente, eu acho que a aula era isso, tá? Eu espero que vocês tenham assimilado um pouquinho do conteúdo, trouxe um pouquinho da prática só para a gente entender, mas obrigado pela atenção de vocês aqui, tá?
E na próxima aula, quarta-feira, falamos um pouquinho sobre agora o líder, o papel do líder. Vamos focar agora na pessoa do líder, né? Falar das suas características. Exatamente. Vamos abordar aqui, até porque, como eu disse no início, todos nós somos administradores, todos nós também somos líderes. Você pode ser líder da sua vida, mas você é um líder e precisa entender como você pode empregar essa forma de liderança pessoalmente para a sua vida, para a sua família, para o seu departamento na igreja, para a sua igreja, enfim. Então a tendência é que a gente aprenda um pouco mais sobre esse papel tão importante na nossa vida, tá bom? Vamos se colocar de pé, já passei um pouquinho do horário hoje. Oi, Ana. Obrigado. Dessa forma, né? Nota 10, né? Foi você como entrou, não? Sim. Era tudo em papel. A gente ainda tem as fichas rosas, né? Mas quando eu entrei, eu vi que a gente precisava mudar, né? Aí eu trouxe um pouquinho dessa visão que eu tenho de tecnologia. Como eu falei para vocês, eu gosto, né? Eu sou voltado à tecnologia. Então, eu pensei em como é que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? E aí a gente começou a estruturar e hoje, graças a Deus, a secretaria está bem estruturada. E hoje todo o campo usufrui disso. Cada secretário local, eles têm acesso a esse sistema, né? E eles podem emitir qualquer tipo de relatório que eles quiserem da membresia local. Então isso ajuda o campo em si, entendeu? Amém? Quem pode fazer essa oração para a gente terminar então, gente? Então, o irmão ou a irmã de Cidade de Deus, podem orar para a gente finalizar? Amém. Muito obrigado, Senhor. Queremos ser grato a Ti por essa aula maravilhosa. Continua, Pai querido, dando sabedoria do Teu servo, Senhor. Amém, Continua também abrindo nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, abençoa teus filhos, ó Pai, dê conhecimento. Deus, em nome de Jesus, Teu Filho, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. sangue ao regresso aos nossos lares, Em nome de Senhor. Jesus. Em nome do Teu Filho, queremos te agradecer nessa noite por tudo, Senhor. Pai querido, porque Tu és fiel. Toma a nossa vida em Tuas mãos, Pai querido. Queremos ser gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Gente, vão com Deus e até quarta-feira.